Olá, olá, gente. Olá, olá. Alô, alô. Todo mundo consegue me ver, gente? Perfeito. Olá, gente. Estão conseguindo me ver? Sim ou não? Pronto, gente. Desculpa a falta de traquejo tecnológico, perdão. Hoje houve um probleminha técnico aqui meio tenso, certo? Mas as coisas aparentemente se resolveram. Olá, olá, olá. Tudo bem, gente? Tudo certinho? Eu tava aqui com várias, enfim, as coisas se enrolaram um pouquinho, mas estamos aqui. O mais importante vai acontecer com essa conversa. Peço desculpas de antemão ao deputado, houve, enfim, coisas de família aqui, de rotina de casa. Bom, em primeiro lugar, sejam todos bem-vindos, sejam todos muito, muito bem-vindos para esse momento. Para mim é uma grande alegria, uma grande honra estar presente aqui com o deputado Henrico Mizassi, que é uma das jovens figuras da política brasileira. Meu Deus do céu, peraí. Oh, meu Deus. Pronto. Alô? Foi, deputado? Você tá me ouvindo, Olá, deputado Pedro? Henrico. Ah, que bom. Olá, meu amigo. Me perdoe, me perdoe. As coisas hoje estão aqui um desafio. Perdão. Não, deixa eu só aumentar um pouquinho o som aqui. Deixa eu só aumentar um pouco. Perfeito. Você tá me ouvindo bem? Te ouço bem. Você consegue me ouvir bem, deputado? Me ouve bem? Alô? Agora sim. Vamos ver se vai. Tá me Pronto, ouvindo? perfeito. Pronto. Consigo te ouvir perfeitamente bem. Consegue me ouvir bem também? Consigo, consigo. Não sei qual que era o problema, se era aqui ou aí. Não, provavelmente era aqui mesmo. Eu, Você eu, tá e a, bem? eu e a tecnologia temos uma aversão mútua. Eu não gosto dela, ela não gosta de mim, a gente vai assim. Acontece, acontece. Você tá bem? Estou bem, graças a Deus. E você, bem, bem? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a generosidade do deputado Henrico Mizassi. Certamente uma agenda muito lotada, ainda mais nesse período de pré-campanha, sempre em muitas atividades, em muitos espaços, e concedeu parte do seu tempo para estar aqui conosco, então fico extremamente grato. Agradeço mesmo a generosidade. Desde o primeiro contato, foi muito solícito conosco. Para quem não nos conhece, para quem está chegando aqui do perfil da comunhão do Henrique Mizassi, provavelmente, para quem está chegando por aí agora nunca ouviu falar de nós, nós somos a Comunhão Popular,
um jovem movimento político de inspiração cristã que busca unir a fidelidade aos valores do Evangelho com a necessidade de reformas sociais. Esse é o nosso esforço. E a gente tem buscado interlocução com figuras expressivas da política brasileira e que tenham convergência conosco e com as quais nós possamos estabelecer parcerias, diálogos, sempre pensando. A gente teve a oportunidade 2 semanas atrás de uma live com a Heloísa Helena, a senadora Heloísa Helena. Hoje estamos aqui com o deputado Henrico Mizassi. Daqui a 2 semanas, foi confirmado hoje, teremos uma live com o ex-ministro Aldo Rebelo. Então, enfim, estamos nesse caminho. A primeira coisa que eu queria conversar com o deputado Henrico, a gente vai falar muito de Brasil e dos desafios do Brasil. O tema geral da nossa live é a presença do cristão na política, mas eu acho que seria interessante a gente começar a nossa conversa com uma questão mais pessoal, né? Você sempre nas suas entrevistas, nas suas falas, eu sempre vejo que você faz questão de dizer que não veio de uma família política, né? E, no entanto, você passou por uma experiência extraordinária, né? Muito jovem, ser eleito para a Câmara Federal como deputado federal, ainda com 24 anos, se eu não estou enganado aqui nas minhas informações. Uhum. Então, eu queria saber um pouquinho, um duplo aspecto. Por um lado, como é que foi essa entrada na política? Como é que se deu essa introdução no mundo político? Se você sempre teve interesse por esse tema, como é que esse tema apareceu na sua trajetória? Como é que surgiu a ideia de um engajamento mais estrito, né, a candidatura, etc. E também, se você pudesse relacionar um pouco esse início que você teve anos atrás com o desafio que você vive hoje, que é um desafio diferente, né? Imagino quando você entrou na disputa eleitoral há 4 anos atrás, certamente com desejo de vitória, mas era uma tentativa e, bom, vamos ver o que acontece. E hoje você já está num processo de busca da reeleição nesse ano, a gente ainda está em período de pré-candidatura, mas certamente é uma coisa que está no seu horizonte. Então, como é que você vê o Henrico que começou, como é que você vê o Henrico agora nessa sua trajetória? Bom, Pedro, em primeiro lugar, obrigado pelo convite para participar dessa live, obrigado pela troca que a gente tem tido nos últimos tempos. E eu fico muito, muito grato e honrado de poder trocar essa ideia sobre um tema tão relevante. Bom, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu costumo falar que não vim de família política porque essa é a pressuposição inicial quando há um jovem na política, né? Geralmente vem de alguma tradição, de alguma família, não foi o meu caso. Eu sou de São Paulo, capital, e eu sou advogado, né? Me formei na USP, no Largo de São Francisco, e sempre me interessei por política desde jovem, desde adolescente me interessava por política, e com 14, 15 anos de idade, eu comecei a me envolver de alguma maneira com aquilo que se costuma chamar do movimento pró-vida, pró-família, né? E comecei a estudar esses assuntos e ter alguma incursão, não na política partidária, nem na política eleitoral, mas conversando com alguns vereadores, cheguei a vir uma ou duas ou três vezes para Brasília, foi inclusive onde eu conheci a Maria Clara, minha esposa, né, numa dessas vindas para cá, e fazia isso, Pedro, como vamos dizer, como um compromisso de cristão, como um apostolado, não como algo que eu queria efetivamente para a minha vida, eu pensava na minha vida. E aí fui para a faculdade, fui para o Largo de São Francisco, sempre gostei muito e me interessei pelas matérias que tinham, de alguma maneira, alguma intersecção com a política, ou seja, teoria do Estado, direito constitucional, filosofia do direito, essas matérias, história do direito. Sempre gostei dessas matérias e tinha um interesse, mas quando chegou no meio da faculdade, como todos os meus colegas, fui estagiar num escritório de advocacia para ser advogado, permanecendo com esses interesses intelectuais, vamos dizer assim, bem presentes na minha vida. Mas quando eu estava no meio da faculdade, eu fui apresentado por um amigo em comum, fui apresentado para um deputado por um amigo em comum. Né? E esse deputado é o deputado estadual Reinaldo Augusto,
que é deputado ainda hoje. E ele me fez um convite quando eu tinha 20 anos de idade para ir trabalhar com ele como assistente parlamentar, como assessor mesmo. E eu tomei naquela época a decisão de aceitar, embora não o conhecesse muito bem, mas de aceitar como uma oportunidade de ter uma experiência inesperada na minha vida, de trabalhar com deputado estadual, conhecer um pouquinho o funcionamento de uma Assembleia Legislativa, conhecer prefeitos, conhecer vereadores, enfim, me pareceu interessante, uma experiência interessante de vida, mas ainda quando eu aceitei trabalhar, não estava no meu horizonte uma vida política assim, do jeito que eu tenho hoje. Mas o que aconteceu foi que eu fui completamente surpreendido pelo testemunho do Reinaldo, do deputado Reinaldo, porque eu não esperava encontrar na política alguém que tivesse uma visão tão generosa assim, de formação de lideranças, de busca por assim, alguém que usa, no bom sentido, o seu mandato efetivamente para os outros e para formar outras pessoas e para engajar gente que tem a vocação no processo político. E eu fiquei muito comovido com a vocação do Reinaldo e fui me deixando envolver também, né? Não teve nenhum momento assim de estrada de Damasco, né? A gente, geralmente, a vocação a gente vai discernindo com a familiaridade, com o convívio, com o Reinaldo, no meu caso, né? E isso culminou depois. Continuei na Reinaldo e depois fui fazer mestrado em Direito Constitucional também, para me aprofundar, e tudo isso culminou na campanha de 2018, na qual eu saí candidato a federal junto com o Reinaldo estadual e acabei sendo eleito, fruto desse trabalho que ele já vinha fazendo e que nós estamos fazendo juntos, né? Então essa é a minha trajetória para chegar na política. Eu cheguei aqui com 24 anos e eu costumo dizer que cada idade, Pedro, tem as suas vantagens e as suas limitações, né? É claro que ser jovem, você tem uma energia, você tem um idealismo, você tem uma capacidade de esperança e de se dedicar efetivamente às causas e ao trabalho parlamentar. Você ainda não foi, talvez, tingido assim por um cinismo e por uma desesperança, né? E como eu vejo alguns colegas mais antigos, mas por outro lado você tem a inexperiência, né? É impossível com 24 anos você ter a vivência que gente que está aqui há 30, 25, 40 anos, tem gente com 8, 9, 10 mandatos que tem. Então, esse primeiro mandato eu consegui me posicionar com bastante assertividade e com sucesso dentro da Câmara, graças a Deus, graças a um trabalho realizado, mas também foi um período de muito aprendizado, sabe? Eu olho, você perguntou o Henrico que entrou, o Henrico que está saindo do primeiro mandato, eu vejo os meus vídeos lá de trás, até minha voz mudou, até minha forma de gesticular, até a forma, a política vai nos moldando também, né? E tem que ser assim, porque isso é algo que eu aprendi com o Reinaldo. Se a política, e isso acho que serve muito para a comunhão popular, se a política não for, e a vocação política não for primariamente uma oportunidade de transformação pessoal, ela não vai ser transformadora de nada, entendeu? Então, a primeira pessoa que precisa ser atingida por uma vocação política é quem é chamado, né? A gente precisa se transformar em primeiro lugar. E eu digo isso no sentido de adquirir as capacidades que nos faltam, de ter que reconhecer as nossas limitações, aquilo que nós precisamos aprender, seja do ponto de vista de conhecimento da realidade do país que a gente representa e tem a honra de ajudar a governar, seja também de habilidades pessoais que a política exige e que muitas vezes nós não temos, né? Principalmente aqueles, eu não te conheço muito bem, mas aqueles que, como eu, têm um pendor um pouco mais teórico, entendeu? Acredito que você também tenha. E a política é o âmbito por excelência da prática, né? Então, você vê aquelas pessoas que se sobressaem muito
porque tem uma habilidade e uma argúcia prática que muitas vezes não tem não tem uma formação teórica, um conhecimento aprofundado das causas dos problemas brasileiros, mas tem uma inteligência prática, dizendo assim de maneira vulgar, que nós precisamos aprender. Então tem muito a aprender aqui na Câmara dos Deputados, e eu também não tenho do que reclamar, Pedro, e já encerro essa primeira pergunta, não tenho do que reclamar da minha recepção aqui. As pessoas perguntam muito para mim: pô, Henrique, como é que é lá em Brasília? Estou aqui no meu gabinete agora, tá? Acabei de vir do plenário. Como é que é lá em Brasília, conviver com aquele povo que está lá há 200 anos, etc. E eu digo sem nenhuma demagogia que eu não tenho do que reclamar em termos da recepção que tive, dos espaços que tive. Claro, você não pode chegar aqui querendo, porque é jovem, achar que você vai mudar o Brasil em 4 anos e que todo mundo está errado e você tem a solução, até porque não tem. Mas se você chega com uma capacidade propositiva, né, respeitando os espaços, tendo consciência do que fazer e entrando nas discussões com ideias e fazendo política verdadeiramente, tem espaço e há possibilidade de influência decisiva nos rumos do país e das discussões para quem se prepara para isso. Eu achei muito interessante as coisas que você falou em 2 sentidos, né? Primeiro, eu vejo muito forte em muitos ambientes um discurso sobre o aspecto técnico da política, né? Então, a valorização da figura do gestor, do grande quadro técnico, do administrador, etc. E é óbvio que isso tem o seu lugar, é óbvio que não se faz política pública sem pessoas qualificadas do ponto de vista técnico, mas a política é, acima de tudo, uma atividade ética e uma atividade prática. Então, a política exige o cultivo de certas virtudes, né? certas qualidades assim, pessoais mesmo, né? Que você pode ter todo mundo lida com os problemas e, no final das contas, não saber lidar com eles da maneira mais apropriada, né? E também achei interessante, assim, isso também eu vejo que é algo muito forte nas suas falas, valorizar, se você me permite a expressão vulgar, né? Valorizar o lado pouco sexy da política, digamos assim, né? Porque acho que uma coisa, é óbvio que vieram coisas boas com essa onda de nova política nos últimos anos, etc. Mas uma coisa ruim é a ideia de que fazer política é fazer barulho, né? É fazer estardalhaço, enfim, entrar em guerra cultural, ou coisas desse tipo. E eu vejo que você valoriza muito o trabalho, digamos assim, operário da política, né? Sentar, negociar, pactuar, construir soluções concretas. É óbvio, você está presente nas redes sociais, você busca divulgar a sua imagem, o seu trabalho, isso é parte também do trabalho do político, mas eu vejo um esforço muito grande de valorizar o dia a dia, né? O aspecto mesmo operário, braçal do trabalho do político, e na prática é o que gera resultados e gera efeitos positivos para a população. Então, acho uma coisa bem pertinente. Sim, e Pedro, isso daí parte de algo que... bom, não vou ficar, pelo amor de Deus, me autoelogiando, né? Mas de uma concepção que eu acho que é correta, evidentemente, e que para um cristão é um mandamento, de que a política, assim, a política é amor. Aquilo que o Papa Francisco fala, de que política é uma das mais altas formas de caridade, isso precisa ser vivido com seriedade. Então, entrando até um pouquinho, pincelando assim o tema da live, né? Eu vejo que às vezes existe uma compreensão de que o papel do cristão na política é defender certas bandeiras. E isso é verdade, não tenho nada contra isso, as defendo também. Mas isso é muito pouco. O papel do cristão na política é dar um testemunho cristão na política. Inserir na política uma novidade de comportamento inspirada no Evangelho. E para isso, você precisa não copiar o que o mundo faz, mas buscar, na medida da nossa limitação, do nosso pecado, da nossa fraqueza, tentar extrair as consequências do Evangelho para uma vida vocacionada à política. Isso significa, em primeiro lugar, você ter consciência do seguinte:
de que é minha missão como parlamentar formular os meus argumentos da forma mais aceitável possível para aqueles que discordam de mim. Para mim, esse é o primeiro ato de amor de um político. O político não prega para convertido, né? O político, ele não tem que... claro que tem o momento do discurso político, do incentivo à tua base, aqueles que já pensam contigo. Mas, principalmente, o papel de um parlamentar é você se dedicar a compreender o outro, a mergulhar no mistério que é o outro, a compreender de quais premissas ele parte, para que você possa defender aquilo que é a verdade, o que você julga ser a verdade, o teu ponto de vista, da maneira mais aceitável possível. Por aquele que discorda de você. E muitas vezes eu vejo que tem uma expectativa de que o cristão se comporte da maneira contrária, né? Enfim, queimando pontes. Isso para mim não faz nenhum sentido. O meu papel é amar aqueles que discordam de mim. E aqui tem outro ponto, se você me permite, você me interrompe quando você quiser. Tem outro ponto que tem me preocupado muito, porque eu tenho ouvido uma pergunta com bastante frequência, e é uma pergunta que mostra um problema da nossa evangelização. A pergunta é a seguinte, Pedro: como você faz, Henrico, para conviver com aquele pessoal lá em Brasília, e citam-se os nomes de gente que a gente discorda, né? Do tipo, como é que você faz para estar num ambiente onde as pessoas não têm os seus valores, onde as pessoas discordam de você? O outro é visto como inimigo, né? Oi? Exato. O outro acaba sendo visto como inimigo, e não como um destinatário do evangelho, né? Exatamente. E por que isso me preocupa bastante? Porque, desculpa, amigo, o que significa o mandamento ide e evangelizai todos os povos, né? Se não ide conviver com as pessoas que discordam de você. Assim, um cristão católico se escandalizar com o convívio de alguém no meio de pessoas que discordam, significa que ele não entendeu nada da missão dele, entendeu? É uma coisa bem radical o problema aqui, né? Outro problema é como você vai conviver, de que maneira. Mas o fato de conviver com as pessoas é conteúdo essencial do ser cristão. Você concorda comigo? Sim. Não pode ser um escândalo, entendeu? Eu no último domingo, a gente teve a oportunidade de participar de um evento de divulgação da Comunhão Popular, um evento que se deu em Belo Horizonte, sobre a presença dos católicos na política, né? E vários movimentos foram chamados a se apresentar, e a gente teve a possibilidade de fazer a apresentação do movimento. E em determinado momento me foi feita a pergunta sobre qual seria o grande risco para um movimento de inspiração cristã não se perder, né? E eu apontei algumas coisas, mas uma das coisas que eu falei, que me parece uma coisa que eu busco que a gente não caia nesse erro, e vejo que é um erro muito comum, do triunfalismo, né? A ideia de que acho que me parece é aquilo que você está tentando apontar, né? A ideia de que a verdade é alguma coisa que tem que ser transmitida aos outros na base da marretada, né? Então, ou o outro concorda comigo, ou ele é o inimigo, né? E muitas vezes isso se expressa, né, de um modo muito triste, com a pretensão do monopólio da representação do cristianismo, né? Então, nós somos os representantes autênticos de uma política de inspiração cristã, e aí vamos transmitir esses valores cristãos para o mundo, etc. Uma coisa que eu sempre falo muito, né, a gente conversa muito dentro da Comunhão Popular, é o seguinte: nós somos um movimento político de inspiração cristã. Não pretendemos ser o movimento político de inspiração cristã. Nós pretendemos ser tão fiéis quanto pudermos e quanto a graça nos conceder ao Evangelho, mas não temos a pretensão de que nós somos os portadores por excelência da representação política do cristianismo. Não apenas porque somos pequenos, mas porque é uma crença nossa, né? Esperamos um dia ser grandes, mas esperamos que, sendo grandes um dia, não percamos esse espírito. Não se trata de ser relativista, ninguém está falando disso aqui, mas de ter disponibilidade de ouvir, de ter capacidade de escutar, de conversar. E o esforço de tradução que você mencionou, né, de traduzir as nossas convicções na linguagem do outro, no final das contas é um exercício de humildade, né?
Claro. É algo tão pequeno diante da grandeza do Deus que resolveu se traduzir em homem no corpo de Cristo, né? Quer dizer, ele fez um esforço de apequenamento, de diminuição de si tão maior do que esse para a gente se incomodar de se abrir ao outro, conversar com o outro, né? E essa humilhação é um ato de amor. Tem uma frase também sobre essa primeira coisa que você disse do triunfalismo, que quem me falou foi um vereador de Osasco, que é nosso amigo, é do nosso grupo, que é o Rogério Santos, que é católico também. Ele escutou como sendo uma frase de Santo Agostinho, mas ele mesmo acha que não é, e eu também acho que não faz muito estilo assim, né? Parece uma coisa mais moderna, mas é uma frase muito bacana. Ele fala o seguinte: o cristão não entra numa discussão para vencer o outro, mas para ganhá-lo, né? Não, a discussão e o embate e a divergência de ideias... É uma coisa meio brega, né? Fazer esse tipo de análise. É uma coisa meio brega fazer esse tipo de análise de palavras, né? Mas eu acho muito interessante notar como o termo convencer significa vencer com o outro, né? E não o outro, né? Convencer, sim, né? Claro. Exato. Ambos vencermos juntos na direção do não massacrar um oponente, destruir um adversário, não é disso que se trata. Bom, queria aproveitar um pouco a sua trajetória pessoal, a gente é do Brasil já, mas eu queria só te ouvir um pouquinho. Você comentou a figura do Reinaldo Augusto, que todo mundo nota que é uma figura capital na sua trajetória, mas queria te ouvir falar um pouco daquilo que o Reinaldo hoje está conduzindo, né? Que é mais do que só um movimento que inclui você e ele, né? Um movimento muito grande, tem centenas, literalmente, de vereadores. Me corrija se alguma informação estiver equivocada. Ele vai lançar 2 candidaturas a deputado federal esse ano, inclusive a sua, 2 a deputado estadual, também em São Paulo, e o centro nervoso, digamos assim, do movimento, por assim dizer, é o Libicom, é o Instituto Liberdade e Comunidade. Queria saber um pouco, se você pudesse falar um pouco desse projeto, o que ele significa e por que na sua trajetória é tão importante que a sua trajetória pessoal como político esteja associada a esse engajamento mais amplo, esse engajamento comunitário junto com outras pessoas. Porque a gente parte do princípio de que a representação política, ela é, no fundo, Pedro, a ponta do iceberg. A representação política, ela deve ser, e é assim que deveria ser sempre, fruto de uma articulação da comunidade, da sociedade civil, que culmina, a partir da relação de engajamento dela e de conhecimento e de unidade de pensamento, culmina com a representação política. Então, fazer política tem que ser, inevitavelmente, se formar comunidades que se unam em pensamento, que se unam com capacidade de ação, para que isso, no grau de maturidade correto, gere representação política, ou senão será uma representação política construída como que no vácuo, né? Sem a organicidade que uma verdadeira representação política deve ter. Então, a política passa a ser não só o momento eleitoral e não só o trabalho assim, do parlamento, né, das decisões, enfim, do trabalho parlamentar, mas também um trabalho de organização da comunidade, de formação das pessoas, com o intuito de produzir uma unidade de pensamento e de ação. Essa é a nossa forma de compreender. Veja, é um pouco também, se quiser citar o Evangelho, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, lá no versículo 32, tem lá, os discípulos eram um só coração e uma só alma. Mudando o que precisa ser mudado, a política funciona também quando pessoas livremente se unem em torno de certos princípios e de certas prioridades, certo? E se transformam numa certa unidade de pensamento e de ação. E isso pode ou não culminar com uma representação política. Então, eu fui forjado e aprendi a fazer política dessa forma, priorizando não só o momento eleitoral ou priorizando o mandato parlamentar, mas, sobretudo, a formação das pessoas, né? A formação das lideranças e a unidade
entre elas, porque se tem algo que caracteriza nosso tempo hoje, é uma fragmentação total. As pessoas estão individualistas, as instituições não se conversam bem, não há unidade de pensamento, a própria universidade, que deveria ser um ponto de encontro entre as disciplinas diversas, entre os diversos conhecimentos, se tornou, em larga medida, uma produção estanque e departamentalizada de conhecimento. Então, me parece que, e aí o nome da comunhão popular é muito feliz na minha avaliação, me parece que o que nós estamos precisando hoje é justamente de produzir de forma orgânica e não artificial comunhão, ou unidade, né? Baseada sempre na liberdade, porque a política feita comprando, pagando, prometendo cargo, prometendo benefício, já, enfim, não está exaurida, mas precisava estar, né? Não é isso que é política. Política tem que ser a dimensão enfim, da liberdade, em que nós livremente nos engajamos na busca pelo bem comum, né? Então, essa compreensão mais global do fenômeno político me parece muito importante se nós queremos fazer algo não novo no sentido assim que nunca ninguém fez, né? Mas se nós queremos ter um engajamento integral na política, ela precisa estar baseada na formação das pessoas e numa vivência comunitária verdadeira, tá? Então, isso foi o que eu aprendi, entre tantas outras coisas, isso eu aprendi com o Reinaldo e é muito central em tudo aquilo que nós buscamos fazer, sabe? Claro que a gente está aprendendo, é um mundo muito desafiador da política, né? Mas é preciso que nós estejamos muito unidos, até porque, Pedro, uma coisa que me parece fundamental também é que a capacidade de ação política depende da unidade interna daqueles que pretendem realizá-la. Então, política não é improviso, assim, vamos juntar um povo, vamos lançar candidato, se for para ser assim, vamos ganhar dinheiro, Pedro, vamos trabalhar, vamos dar suas aulas, vamos ser advogado. Política não pode ser isso, gincana, improviso, nós precisamos encontrar uma forma de organizar a comunidade para que, pela sua própria dinâmica, ela seja um celeiro de líderes e seja uma protagonista da vida política, entendeu? Me parece que esse é o caminho para superar os vícios tradicionais da política no Brasil. Perfeito. Entrando já no tema direto da nossa live, antes de a gente falar de questões mais específicas do seu mandato e do Brasil hoje, você já pincelou um pouco essa questão da presença do cristão na política. Mas queria que você aprofundasse esse tópico e acho que seria interessante você puxar de um ponto que você já falou. Só esclarecendo, tá? Antes que alguém diga, o sujeito é abusado, ele está chamando o deputado de você. Quando eu me encontrei pela primeira vez online, ainda não tive a possibilidade de encontrá-lo pessoalmente, mas quando eu encontrei pela primeira vez online com o Henrico, ele me intimou a chamar de você, né? Então, não foi assim, não. Não foi assim, não. Eu falei, ou você ou Vossa Excelência, senhor não. Isso. Aí eu achei por bem você estava melhor. Mas, e uma coisa muito triste comparando o meu primeiro encontro com o deputado e esse momento, é que naquela oportunidade eu falei, você padece do mal de ser palmeirense, etc. E aí ele disse para mim, a situação para vocês hoje do Flamengo não está muito boa, né? Aí eu pensei, no dia da live as coisas vão estar melhores. Não é o caso, mas enfim. Para mim, então. Seguindo em frente, eu queria que você puxasse um pouco de um tópico que você falou, que é como a presença do cristão da política não se reduz a uma defesa de certos valores cívicos, né? Isso, quando a gente começou a live, eu defini a comunhão popular, como a gente normalmente faz, como um movimento político de inspiração cristã que busca unir a fidelidade aos valores do Evangelho
com a necessidade de reformas sociais. Isso não é uma definição meramente verbal, né? Indica uma atitude. Por um lado, a gente não abre mão dos valores inegociáveis do Evangelho. Então, aquilo que se convencionou chamar de pautas cristãs na política, etc., né? A luta contra a legalização do aborto, por exemplo, são nossas lutas. A defesa da família natural é nossa luta, está no nosso manifesto, nós defendemos essas pautas com vigor. Mas a gente entende que a presença cristã na política vai para além disso, né? Não é que isso não seja importante, isso é essencial, mas isso não é suficiente, né? Como diz o Papa Francisco em Evangelium Gaudium, um dos grandes momentos de seu pontificar, a vida que clama por ajuda e por cuidado e que é sagrada no ventre da mãe, também é sagrada no corpo dos pobres que padecem pelas ruas. Não se trata de abandonar a defesa da vida, mas de ter uma perspectiva que seja mais abrangente. E você já tocou um pouco nesse ponto, queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Olha, a primeira coisa que é preciso assim, levar muito a sério é que a gente não pode transpor para esse mundo, né, as esperanças próprias do outro mundo, né? Então, é aquilo que o Eric Wegelin dava um nome pomposo, né, que é a imanentização do escatológico. Assim, o âmbito da política é para aqueles que querem agir com bastante realismo. Se nós trouxermos uma dinâmica própria da salvação religiosa para dentro da política, nós inevitavelmente vamos meter os pés pelas mãos e vamos cair em certos tipos de autoritarismo, de totalitarismo ou de perversão do próprio evangelho, né? Ou de utilização ideológica do evangelho. Me parece que o que é central na presença do cristão na política é que nós busquemos efetivamente, nas condições próprias da política, né, da vocação política, imitarmos Jesus. Ser cristão é isso. E Jesus deu bastante exemplo, né, a ser imitado com relação a situações que a gente vive no dia a dia, tá certo? Eu gosto muito de uma historinha que não está nem nos evangelhos, está num evangelho apócrifo, tá? Que eu vi sendo citado por Dom Luiz de Giussani, fundador lá de Comunhão e Libertação. A história é a seguinte, não sei se você já leu ou ouviu, Pedro. Tem um evangelho apócrifo, então a gente não é vinculante à consciência do cristão, mas conta essa história que Jesus estava caminhando numa estrada, quando apareceu diante dele um cachorro morto em estado de putrefação, com as moscas voando, fedendo, etc. E ele foi caminhando em direção ao cachorro, até que São Pedro, com o jeitão dele, foi lá e segurou no braço do Senhor e falou: não está vendo, né? Tem um cachorro, você está caminhando em direção a ele. E conta o evangelho apócrifo que Jesus teria se desvencilhado de São Pedro, chegado próximo, né, não sei se se ajoelhado, mas se aproximado do cachorro morto. Ele vira para São Pedro e fala o seguinte: olha que dentes brancos. Esse é o método de Jesus, certo? O método de Jesus é olhar dentro da podridão, dentro do erro, dentro da morte, aquilo que se salva. E sobre isso construir. E se apegar naquilo que é um resquício de bem, de perfeição, que está em cada pessoa, que está em cada... A tarefa do cristão é essa. É olhar para o mundo identificando os resquícios de verdade, de bem, as manifestações do Espírito, as manifestações de Jesus, e sobre isso construir. O cristão não pode ser aquele cara denuncista, entendeu? Que está denunciando alguma coisa o tempo inteiro. É claro que tem um momento, eu não estou convocando ninguém a ser ingênuo, estou falando qual que é o método de Jesus. O método de Jesus é se apegar e construir sobre aquilo que é bom e sobre aquilo que se salva, né? Foi necessário um pedido
de São Di... Ele não apaga a chama que é nega, né? Enquanto tiver ali um foguinho, enquanto tiver, não quebra a cana rachada. Se está só rachada, não quebrou, ele não termina de quebrar. Ele tenta, né, como diz o profeta Isaías. O Jesus, enfim, foi necessária uma frase e um pedido de São Dimas, né, para apagar uma história inteira de ofensa a Deus, de erro, de Deus sabe o quê, certo? Senhor, lembra de mim. Lembra de mim. Esse é o método de Jesus. Se nós chegarmos com triunfalismo, como você falou, com arrogância, ou com qualquer tipo de superioridade, e não para se colocar a serviço, e não para efetivamente buscar amar, pelo amor de Deus, eu não estou me colocando aqui como exemplo, tá? Ser seguido nem nada disso. Estou falando aqui, falando para você, que é um cristão leigo como eu, com interesse de engajamento político, estou colocando para nós dois o ideal que a gente inevitavelmente falha diariamente em estar à altura. Mas me parece que é decisivo que nós tenhamos esse ideal em mente. Se não parece que ser cristão na política é gritar mais alto do que aqueles que defendem pautas contrárias a nós e fazer mais pressão política, tá? E se for para ser assim, não vale a pena, né? O caminho da política precisa ser um caminho de santificação para nós. Precisa ser um caminho de se colocar a serviço, precisa ser um caminho de amor. Precisa ser um caminho de... apenas que os nossos... né? Oi? Não basta apenas que os nossos ideais sejam distintos dos outros, é necessário que o nosso método... Exato, exato. Porque o cristianismo, antes de ser, né, o Papa Bento, antes de ser uma doutrina, antes de ser uma ética, é um encontro com uma pessoa, com uma presença que gera uma nova vida na sociedade. Então, o cristianismo não mudou o mundo por pressão política. Ele mudou o mundo por uma forma nova de vida, de estar no mundo, que contaminou, no bom sentido, o mundo inteiro. Então, o método que era cristão há 2000 anos atrás é o método cristão hoje, velho. Não mudou. Não mudou. O que a gente é chamado a viver é a mesma coisa que Pedro, Tiago, André, tá? Que os mártires, que os padres da igreja, que os primeiros cristãos. O método é aquele, é unir-se numa comunidade de vida que gera uma novidade de comportamento no mundo, que gera uma novidade de presença no mundo, né? E não só utilizar os métodos que todo mundo utiliza para defender outras pautas. Desculpa. Não é isso, acho que está um pouquinho com delay. Concluiu? Não, porque aqui está um pouco falho. E aí, às vezes, eu tenho a sensação que você fechou o raciocínio e não. Bom, entrando um pouco em pautas do seu mandato, queria conversar um pouco sobre uma das coisas que eu acho mais interessantes do seu mandato, sinceramente, que é o fato de você ser o diretor responsável pela comissão parlamentar responsável pela comemoração dos 200 anos da independência do Brasil. Eu sei que a história do Brasil é uma paixão sua também. E eu acho que, assim, eu estava, como falei, né? No último domingo tive a oportunidade de ter um encontro online com o ex-ministro Aldo Rebelo. Vi que você chamou o ministro Aldo Rebelo para participar de um dos eventos da comissão. Chamei o Aldo Rebelo. Chamei o Aldo Rebelo e também chamei nosso amigo em comum, Bruno Cerqueira. Ótimo, ótimo. Sim, Bruno é membro da Comunhão Popular, para nossa alegria. E o ministro Aldo. Mas uma das coisas que a gente conversou e nos lamentamos os dois, eu e ele, é como, não sei se você compartilha do nosso diagnóstico, se não compartilha, obviamente diga, mas a nossa sensação é de que há um esvaziamento do bicentenário da independência, né? Se fala muito pouco sobre esse tema. Setembro tá chegando. A gente não vê, por exemplo, as grandes cidades do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, com programações culturais relacionadas ao bicentenário. A gente sabe, por exemplo, que tanto no ano do centenário
quanto no ano do 6º centenário, né, dos 150 anos durante a ditadura militar, houve grandes comemorações e grandes eventos, e a sensação um pouco é um pouco triste assim, que eu tenho, de que muito pouco tem se feito, e é muito triste, né, porque a gente acaba cultivando uma tendência de olhar o nosso país sempre de uma ótica negativa, né, a história do nosso país como uma sucessão de fracassos. E isso é um absurdo, né? Quer dizer, evidentemente que o Brasil tem chagas terríveis das quais se envergonhar. Se a gente for pensar, né, o último país do Ocidente a abolir a escravidão. A gente tem problemas que não são pequenos, a gente tem que ser capaz de olhar para a nossa história, mas não basta só saber olhar para os nossos vícios, né? A gente tem que saber olhar para as nossas virtudes, para a nossa grandeza, e não são poucas. E, infelizmente, se fala muito pouco disso. E o trabalho que eu na direção da comissão é um trabalho de resgate da memória nacional, da identidade nacional. Então eu queria ouvir duas coisas. Primeiro, se você compartilha desse diagnóstico de que hoje a gente tem de que o brasileiro, de modo geral, tem uma visão ruim com a sua própria história e que isso tem se refletido no silêncio sobre os 200 anos. Se você concorda que há, de fato, um silêncio estranho nesse bicentenário e basicamente, quais são as suas... O que a comissão tem feito? Sei que vocês reeditaram algumas obras importantes, do José Bonifácio. Enfim, fala um pouquinho aí sobre o trabalho. Sim, em primeiro lugar, eu compartilho dessa... frustração é uma palavra forte, mas me parece que a gente não está dando como nação, como país, a atenção devida ao bicentenário da independência, né? Tanto no centenário como no Sesc Centenário, em 1972, houve grandes comemorações patrocinadas pelo poder público, né? Pelos governos, até por uma dimensão, em 72 a gente estava no auge do regime militar, até por uma pretensão patriótica e com um certo pendor político mesmo, né, do governante da vez. Mas é muito estranho que a gente esteja vivendo o bicentenário com poucas iniciativas. Me parece que, claro, a gente aqui na Comissão do Bicentenário tem feito a comemoração do bicentenário no âmbito da Câmara, até porque a gente não tem a estrutura e talvez nem a legitimidade para fazer a coisa a nível nacional, né? Nós estamos tentando algumas coisas ainda, como, por exemplo, umas exposições que a gente fez aqui nos últimos anos na Câmara, que elas possam ser replicadas a nível das câmaras municipais, estaduais. Até isso a gente está com algumas dificuldades ainda para operacionalizar. Mas, de qualquer maneira, principalmente vindo de um governo que se diz conservador, me parece que a comemoração do bicentenário devia ser uma prioridade relevante, porque a história, Pedro, ela tem um papel político de primeira grandeza, não é só curiosidade, né? Se nós não constantemente não estivermos coletivamente rememorando as razões de nós estarmos juntos, né, aquilo que nos trouxe até aqui, isso daí tem um impacto direto na consciência da nacionalidade, e isso, eu vou fugir aqui de qualquer romantismo, tá? Isso tem um impacto direto na consciência que as pessoas têm do bem comum. Você está entendendo? Esse, para mim, é a principal questão. Quando nós não temos no país e na consciência das pessoas o peso da consciência do bem comum do país, a política vira um empreendimento muito mais difícil e muito mais afeito a liberalismos individualistas, entendeu? Que são tudo aquilo que o cristianismo não é na política, né? Então me parece sim que há um problema aqui, tá? E como você disse, existem chagas históricas, mas eu queria partilhar contigo e com o pessoal que está nos assistindo. Eu, há uns 2, 3 meses atrás, eu tive umas reuniões com um padre espanhol chamado José Víctor Orón. Ele lidera um programa de formação emocional, educação emocional lá na Espanha, chama Up to You, né? Você decide, Up to You. E ele me deu a melhor definição de ódio
que eu já escutei na minha vida. Claro que não é uma definição científica ou ética, é uma decisão mais poética, mas você vai gostar também, eu tenho certeza. Ele virou e falou, numa certa altura da reunião que a gente estava tendo, era uma formação com ele, e falou assim, olha, é muito fácil, Henrico, você odiar teu pai. Porque o ódio não é nada mais do que uma selección de los recuerdos. O ódio não é nada mais do que a seletividade da memória, traduzindo. Selección de los recuerdos fica melhor, né? Mas o ódio não é nada mais do que a seletividade da memória. Ou seja, se você quer odiar alguém, basta você fazer um filtro correto. E você lembrar só aquelas coisas erradas que a pessoa fez. E isso se encaixa como uma luva com relação à nossa história, né? Você pode colocar a lente e selecionar só aquilo que é odiável, vamos dizer assim, ou pouco louvável na nossa história e se prender numa visão excessivamente pessimista de quem nós somos e da nossa trajetória como nação. Você pode escolher, por outro lado, colocar a lente da ingenuidade e achar que o país nunca teve nenhum problema e que, na verdade, tudo foi maravilhoso. Nenhuma dessas versões é a versão realista e a versão que a gente é convocado a ter, né, de forma saudável. Então, nós precisamos sim ter consciência aprofundada dos nossos problemas como nação e as raízes históricas dele, mas como método, Pedro, como método político, me parece que há uma necessidade premente de enfatizar os momentos, personagens e fatos louváveis da nossa história. Porque é isso que traz no coração de cada um e na consciência de cada um senso de pertencimento, um senso de raízes, né? Que outra mulher que você deve gostar muito, a Simone Weil, falava. Simone Weil falava que a necessidade de ter raízes é a mais profunda e menos consciente necessidade de todos os seres humanos, né? Então nós estamos precisando urgentemente disso. E o bicentenário da independência deveria ser, e é, um momento propício para nós rememorarmos coletivamente os passos importantes do nosso país, da nossa nação, né? E é isso um pouco que a comissão está buscando fazer. Não está dando para ver direito aqui, eu vou erguer só um celular. Ali em cima estão alguns dos livros que a gente publicou, né, de divulgação histórica. Então, desde 2017, a Comissão do Bicentenário tem trazido para reflexão da Câmara e, de certa medida, do Brasil, personagens e fatos importantes. Então, nós já publicamos livros e fizemos exposições e sessões solenes sobre a Imperatriz Leopoldina, sobre Dom João VI, sobre José Bonifácio, sobre as eleições dos primeiros representantes brasileiros para as Cortes de Lisboa, sobre a Revolução do Porto e as primeiras ideias constitucionalistas, né, que vicejaram no Brasil. E nesse ano estamos está preparando aqui no corredor que vai para o Salão Verde, uma exposição sobre Dom Pedro I e o movimento da independência. E na semana que vem, nos dias 28, 29 e 30, nós vamos ter um grande seminário, que é esse para o qual a gente convidou o Aldo e o Bruno também, e outros especialistas, para fazer uma reflexão sobre também personagens importantes e fatos da nossa história. Então vai vir aqui o Jorge Caldeira também, vai vir o Eduardo Bueno, e alguns outros especialistas, e também no dia 28 a gente vai ter, eu estou muito feliz com isso, um recital da independência no Salão Negro com o Álvaro Siviero, que vai tocar algumas músicas de Dom Pedro I, vai tocar umas músicas de homenagem à Imperatriz Leopoldina, vai tocar o Imperador do Beethoven, né? Aquela não é sinfonia, né? Esqueci, o concerto, que ficou conhecido como Imperador do Beethoven. Então a gente está fazendo algumas coisas aqui no âmbito da Câmara, mas que tem me dado muita alegria
e muito... Estamos deixando registrada aqui a participação da Câmara no Bicentenário. Se eu fosse presidente da República, eu ia pegar aí o Maracanã, já que o Flamengo não tá precisando usar muito o Maracanã, né? A gente pega o Maracanã, faz exposição. Para mim, devia fazer uma grande... sabe aquela inauguração da Copa do Mundo? Um grande momento cívico. Era isso que eu esperaria do Bicentenário. Mas nós temos os nossos meios de ação aqui e a gente está mobilizando eles para que não passe em branco aqui e que nós possamos ter esses momentos de rememoração coletiva dos passos importantes do nosso país, né? Sim. É interessante, assim, né? Um dos pontos mais interessantes que eu ouvi é justamente isso, né? Do que você falou, a necessidade de superar um dualismo raso da história brasileira, né? No dia 13 de maio, a gente da Comunhão Popular postou um texto sobre a questão da abolição e o título do texto era "Você não precisa escolher entre a princesa Isabel e Zumbi", né? O Brasil se alimenta muito desses polemismos estéreis, assim, né? É possível reconhecer o trabalho importante da família imperial brasileira, sobretudo no período final do Império, para a abolição da escravatura, e é possível reconhecer também, é óbvio, o papel e o impacto que tiveram os movimentos de resistência negros, quilombos, etc. Quer dizer, eu não preciso picotar a história brasileira. Eu gosto muito daquela música do Gil, né, do Gilberto Gil, Toda Menina Baiana do Brasil, né? Qual ele fala que, né, o Brasil foi escolhido por Deus para ser espaço de primeiro. É as duas coisas ao mesmo tempo. O Brasil é alegria e tristeza, né? Ele é bonança e tragédia, né? E infelizmente o que a gente tem visto no Bicentenário da Independência é um silêncio. E o silêncio ele acaba fortalecendo uma visão muito triste, muito pessimista da história brasileira. São que você apontou de fato, excelente definição do padre, né? Da memória. Muito bom, vou registrar essa. Bom, um outro ponto também vemos muita convergência entre as nossas ideias e tudo aquilo que você tem buscado construir, é o tema da defesa da família, né? E em especial a coisa que você tem desse tema, né? E eu queria destacar em especial o seu projeto de políticas, que busca regulamentar as políticas de assistência social de maneira que elas levem em conta a centralidade dos vínculos familiares para lidar com problemas concretos, né, para ajudar na prevenção, por exemplo, as drogas e para, enfim, lidar né, compreender a centralidade da família sobre esse assunto. Eu lembro que uma das reuniões que a gente teve da Comunhão Popular, boa parte do nosso trabalho não vem a público, né, porque são coisas mais privadas, coisas que a gente está construindo. Então, essa conversa com o Aldo, por exemplo, no domingo, a minha presença no evento em BH também no domingo, essas coisas não foram ficando... E uma dessas conversas privadas mais importantes que a gente teve foi com o Family Talks, daquele também amigo em comum nosso, que é o Rodolfo Canônico. E o Rodolfo colocou de maneira muito, muito feliz a importância do seu projeto de lei, e ele apontou, ele colocou a coisa de uma maneira que eu achei muito interessante, né? Olha, é evidente que para nós, como cristãos, existem certos temas de valores relacionados à família que são essenciais para nós e que devem ser pautas nossas. Mas, mais do que isso, é necessário saber instaurar uma perspectiva de família nas políticas públicas. Quer dizer, existem muitos grupos que falam da necessidade de uma perspectiva de gênero, que leva em conta as mulheres, uma perspectiva de classe, que leva em conta as necessidades dos mais pobres, uma perspectiva racial, que leva em conta a necessidade de grupos étnicos que são historicamente marginalizados na sociedade brasileira, mas é necessário instaurar também na política pública do Brasil uma perspectiva de família, quer dizer, a defesa da família está para além de defesa de pautas específicas, ainda que elas sejam importantes, mas é necessário instaurar a centralidade da família para pensar todos os grandes problemas do Brasil. A saúde, a educação, a assistência social. É necessário ver o tema de família não como um tema específico, é isso que o Rodolfo pontuava muito, não é um tema específico. A família deve ser um norte para a gente pensar toda a política pública no Brasil. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse tema de maneira geral e sobre o seu projeto de lei especificamente. Sim. Não, é exatamente isso que você explicou. O que
nós precisamos, na hora de formular políticas públicas de em todos os âmbitos, é aquilo que, inclusive, eu aprendi com o Rodolfo e com o pessoal do Family Talks, é uma perspectiva de família, né? A family perspective, que alguns documentos internacionais usam até esse termo. E em que sentido? Vou dar um exemplo prático, mais fácil. Política habitacional. Bom, você tem aí vamos lá, Salvador da Bahia, um pessoal morando numas palafitas, numa situação completamente insustentável, insalubre, perigosa. E você, gestor público, vai fazer uma política habitacional e levar todo mundo para um conjunto habitacional popular, feito pelo governo, etc. e tal. Isso é ótimo e maravilhoso. Mas acontece, e isso eu conheço casos, que você tira uma pessoa que estava vivendo numa situação, do ponto de vista material, bastante vulnerável e coloca ela numa situação melhor, né? Sem atentar para os vínculos relacionais, sociais e familiares que a pessoa tinha naquela situação material mais vulnerabilizada. E às vezes você, na maior das boas intenções, ao invés de melhorar a vida da pessoa, você acaba piorando a qualidade de vida da pessoa, porque lá na palafita ela tinha a tia em quem ela confiava, que quando ela ia fazer a dupla jornada e trabalhar em 2, 3 empregos, deixava as crianças com a filha, e quando faltava o arroz com feijão, podia pedir para o vizinho, que ela já tinha uma boa relação. Então, o que nós queremos, esse é um dos casos, poderia falar de outros tipos de política pública, né, de assistência, qualquer coisa. Mas nós precisamos compreender o ser humano como ele realmente é. E o ser humano como ele realmente é, não é um indivíduo isolado, não, é uma pessoa humana que tem vínculos familiares e vínculos sociais e comunitários que fazem parte, tá, do bem dessa pessoa. E o Estado não pode ser cego a isso, Pedro, sob pena de você partir de uma compreensão de ser humano que não é integral, que não é real. Não é nem integral, não é real. O ser humano, não importa o que os liberais mais radicais falam, o ser humano não é um indivíduo, e o individualismo não é o método para formular política pública. A gente precisa entender o ser humano como ele realmente é e se dá na realidade. O ser humano nasce dentro de família, com vínculos familiares que são constitutivos do seu bem, né? É aquilo que como é que chama? Pierluigi Donati, que é um sociólogo que estudou muito esses temas das famílias na sociedade contemporânea, chama de bens relacionais, né? Existem bens materiais, mas existem também bens relacionais que a política pública precisa valorizar e dar a devida centralidade. Então, esse tipo de preocupação é o que o projeto nosso do fortalecimento de vínculos quer colocar de maneira bastante transversal na formulação das políticas públicas no Brasil. E também parte de uma outra compreensão que para mim é muito cara, Pedro, que é a seguinte: a defesa da família ela será eficaz quando as pessoas tiverem experiências de bem dentro de suas famílias. A gente não pode achar que a defesa da família é uma defesa ideológica da família. Ah, não, a gente tem certos princípios, etc e tal. Não. O nosso desafio é que as famílias brasileiras proporcionem aquilo que só a família pode proporcionar para uma pessoa. E quanto mais pessoas tiverem boas experiências dentro das suas famílias, mais a família vai ser valorizada. Porque o caminho para a verdade é uma experiência e não um convencimento intelectual. Quando a pessoa experimentar o valor da família, ela passa a defender a família. Né? Isso é ser realista. Isso é ser... Enfim, não sei...
a gente se apegar à realidade, sabe? Nós estamos lidando com a vida das pessoas e não só com algumas ideias que entram em choque no parlamento, e entram em choque, como se diz, em guerra cultural. Nós estamos querendo ajudar pessoas de carne e osso, com dramas concretos, né? Então, me parece que a política de fortalecimento de vínculos, ela visa justamente a isso, a dar alguns instrumentos, não que substituem o papel da família, porque ele é insubstituível, mas que ajudem as famílias brasileiras a exercerem o seu papel insubstituível, entendeu? Eu achei muito interessante você falar sobre a questão do realismo. Me lembrou o seguinte, não sei se você conhece, você gosta do Padre Lebré, né? Que ficou famoso por dar início ao movimento Economia e Humanismo, inspirado na doutrina social da igreja, influenciou muito Paulo VI, né? Influenciou muito o Popular Progresso. E o Padre Lebré, ele tem um livro que eu acho muito interessante, que é um livro que se chama Princípios para a Ação. E é uma proposta muito interessante, porque é um livro de espiritualidade católica, bem na tradição daqueles livros de aforismos, né? Como Imitação de Cristo, como Caminho, do São José Maria Escrivá, etc. Só que é um livro de aforismos de espiritualidade para o militante político cristão, para os cristãos engajados na política. O livro é pensado para um livro de espiritualidade para este cristão. Acho que seria uma boa, se você não conhece. E achei interessante que são só aforismos, né? São trechinhos curtos e tal. E é dividido por capítulos. Então, num capítulo ele fala sobre o lugar da oração na vida do militante político cristão, da missa, etc. Mas logo a segundo aforismo é algo do tipo assim: primeira regra, subordinar-se ao objeto. Isto é seguir Santo Tomás. É muito interessante, né? Quer dizer, a primeira regra daquele que quer engajar-se na vida política a partir da lógica do Evangelho é ter essa docilidade com a realidade, né? É ter a capacidade de reconhecer as coisas como são e buscar melhorar as coisas a partir daquilo que elas são, né? Exato. Enfim, então me lembrei muito dessa passagem. Um outro tema também que eu acho muito interessante, só fazendo o jabazinho, né, que tem que fazer para quem chegou agora, porque live no Instagram a gente entra, a gente sai. Nós somos a Comunhão Popular, um movimento político de... Estão pedindo para repetir o nome do livro do Padre Lebré. Princípios para a Ação. Princípios para a Ação. O Pedro, quem está pedindo isso é o Coronel Jean Charles. Coronel Jean Charles é vereador lá em São José do Rio Preto. Um grande cristão na política também. Que bacana. Muito honrado pela presença. Então nós somos a Comunhão Popular, um movimento político de inspiração cristã que busca unir a fidelidade aos valores do Evangelho com a necessidade de reformas sociais. Nosso lema é sob Deus e com os pobres. E, por favor, curtam aí a nossa página nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, para acompanhar aquilo que a gente tem produzido de material e para acompanhar as nossas atividades. Esse ano a gente já vai ter alguns candidatos também nas eleições. Teremos um candidato a deputado estadual no Paraná, um candidato a deputado estadual e um candidato a deputado federal no Rio de Janeiro. Então, enfim, contamos aí com o apoio de vocês. Um outro tema que eu acho muito interessante a gente conversar um pouco é sobre o tema do municipalismo, né? O tema do municipalismo. Também sei que é uma preocupação grande, sei que isso se conecta também com o seu amor pela história do Brasil, até se você puder abordar um pouco a questão por aí, sobre como a valorização da autoridade municipal, da prefeitura, está enraizada na história brasileira. Mas, enfim, a defesa da centralidade política das cidades, dos municípios, das prefeituras, tem muito a ver com o chamado princípio de subsidiariedade da doutrina social da igreja, né? Que é esse palavrão, mas que, grosso modo, é a ideia de descentralização, né? O poder deve tudo próximo das pessoas. E a valorização dos municípios tem muito a ver com isso, obviamente. Então, queria saber um pouco como você pensa esse tema e, sobretudo, como aplicá-lo na prática, né? Porque no Brasil a gente tem um problema grave do chamado pacto federativo, né? Sem entrar em muitas tecnicalidades, mas é basicamente a divisão de recursos e competências entre os entes de governo, né? Governo municipal, estadual e federal. E a gente tem uma concentração de recursos muito grande hoje na União. As grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, até conseguem pagar as suas contas com alguma autonomia. Mas os municípios
pequenos do Brasil, e eles são a grande maioria dos municípios brasileiros, e onde vive a maioria da população, boa parte deles só conseguem sobreviver com a ajuda do governo federal. Quer dizer, você tem quer dizer, não é apenas que a prefeitura não está conseguindo custear o a mais, o extraordinário, um grande projeto, não. Boa parte das prefeituras não consegue custear o pagamento pessoal, né? Quer dizer, você tem problemas crônicos mesmo de subfinanciamento das prefeituras. Então, como organizar um pouco esse cenário que parece não ser muito simpático ao municipalismo? Perfeito. Primeiro, só uma pincelada, né? O municipalismo é uma tradição brasileira herdada dos portugueses. Você pega, por exemplo, isso é muito interessante, a primeira eleição a nível municipal do Brasil foi em 1532, Vila de São Vicente. Tem 500 anos a primeira eleição municipal. Então, essa tradição de apego à política local, essa tradição municipalista, é uma tradição que a gente herdou, uma das boas e louváveis tradições que nós herdamos dos portugueses. E que, enfim, entra um pouco em tensão com a nossa história unitária a nível nacional, porque as pessoas esquecem muitas vezes de como a gente virou uma federação, e nós viramos uma federação de cima para baixo, depois da República, né? Nós somos, o Brasil, ele no momento de independência, de consolidação da unidade nacional, o Brasil é um país unitário, muito diferente dos Estados Unidos, que eram 13 colônias que se uniram por um pacto político. Aqui o Brasil primeiro consolidou a unidade territorial e nacional, e depois, com uma opção política com a República, adotou a federação como uma decisão central. Então, são lógicas completamente diferentes. Então, o Brasil tem essa dupla tradição que tem um pouco de tensão, que é um caráter unitário bastante marcado e também uma tradição municipalista. Pois bem, a Constituição de 1988 fez algo que pouquíssimas constituições do mundo, eu não sei citar um outro exemplo, fazem, que é elevar o ente município, né, os municípios, ao caráter de entes federados. Eles não são regiões administrativas dos estados federados. A União é composta pelos estados e pelos municípios. Eles são entes federados com competências constitucionalmente previstas, tá certo? E aí você matou a pau. O grande problema é como operacionalizar isso, porque não adianta declarar o município um ente federado se depois, na lógica do sistema tributário e de repartição das competências, você acaba sufocando os municípios no exercício do seu protagonismo na vida do cidadão. A gente ainda tem um ranço muito, não é unitário, é uniformizador no Brasil. Tudo a gente quer que seja uma lei federal que determina, como se não pudesse existir alguma coisa que é permitida no município e não em outro. Eu acho saudável isso, cara. É bom que os municípios tenham diversidade. Vou falar uma coisa meio polêmica aqui. Eu acho que o homeschooling devia ser regulado pelo município. A gente botou uma lei federal aqui. Vou pedir editor de vídeo cortar só esse trecho e aí, né, a estratégia. Vamos contrariar tudo aquilo que a gente falou, né? A gente falou de construir a política bonita, né? Por meio da reflexão, da argumentação, não vamos cortar e ir na lógica do viralizar fácil. Você me deu um prêmio. Não, pode viralizar. Porque sabe o que acontece? As realidades municipais são distintas. Eu tô pegando só um tema que está fresco aqui na memória de todo mundo e do parlamento. Eu tenho um pouquinho de resistência a essa necessidade uniformizadora. Por outro lado, Pedro, a gente também não pode fechar os olhos para o seguinte: os municípios devem ter um mínimo de organicidade e de vida, inclusive econômica própria, para que eles possam se custear, para que eles possam ter enfim, de baixo para cima, uma vida organizada do ponto de vista social, econômico e comunitário, para não acontecer isso que o Pablo Fabre aqui está falando. Olha, como libertar os municípios de ficar mendigando junto os deputados por emendas, que é uma realidade de muitos municípios, que acabam dependendo para qualquer coisa de emendas parlamentares a nível estadual e a nível federal. Bom, a única forma de libertar
é que os municípios tenham uma vida econômica que gere receita, né, através dos impostos municipais, e que eles tenham uma certa autonomia para poder ter esse poder, entendeu? Então também tem um problema aqui de organicidade de muitos dos municípios, sabe? E também de autonomia dos municípios do ponto de vista de uma arrecadação mínima, fruto de atividade econômica e de atividade que existe efetivamente lá. Então o equilíbrio a ser encontrado aqui não é uma fórmula fácil. Nós precisamos certamente de uma reforma tributária e uma reforma até na repartição de competências que privilegie o município, mas ao mesmo tempo nós precisamos que os municípios sejam municípios de verdade e não só assim, destacamentos administrativos de certos outros municípios que não têm uma vida própria, entendeu? Que não tenham efetivamente uma vida minimamente independente e autônoma. Sim. Uma pergunta que eu queria fazer mais prática é a seguinte: você falou muito sobre como se tem uma visão errada da relação do parlamentar cristão com os não cristãos dentro do parlamento e tal, e isso ficou muito claro, é muito importante, mas tem uma dimensão dessa questão da relação com os outros parlamentares que é uma dimensão mais prática, né? Como fazer os projetos andarem? A gente falou aqui de vários temas, por exemplo, que exigem, digamos assim, um trabalho braçal, né, para as coisas avançarem. Então, por exemplo, a gente falou sobre a questão desse próprio projeto de lei sobre se dar um reconhecimento legal para a importância da perspectiva de família e das relações familiares nas políticas públicas. A gente está falando agora sobre uma reforma tributária que inclua uma distribuição mais equitativa dos recursos e garanta melhor sobrevivência para os municípios e também, por outro lado, ter regras mais exigentes, né, para os lugares se tornarem municípios, para aquilo não virar um cabide de emprego, os municípios serem sustentáveis, etc. Todas essas coisas são difíceis, né? Um papel importante que você ocupou, também me corrija se eu cometer alguma imprecisão na descrição aqui. Acho que você está notando que eu fiz o dever de casa, né? Acompanhei direitinho, e fiz com prazer, mas me parece que você foi o relator do marco regulatório do saneamento básico. Mas nesse caso, até onde eu pude entender, foi uma missão dada, digamos assim, né? Quer dizer, era uma pauta da casa na qual você ocupou ali um papel importante na construção do texto, mas era uma pauta da casa. Mas como, digamos assim, introduzir essas pautas que são próprias do seu mandato? Como na prática, não estou perguntando maliciosamente naquela maneira que você tinha se referido antes, né? Como lidar com eles? Não, lidar dialogando, conversando, mas na prática, você percebe uma abertura para temas como esse que a gente tem conversado aqui? Por exemplo, introduzir perspectiva de família. É um assunto que os deputados das diferentes correntes políticas eles têm uma abertura a esse tema. Repensar o pacto federativo, valorizar a autoridade municipal. Essas reformas estruturantes que vão numa direção da doutrina social da igreja, elas encontram eco? Ou você percebe que o que há ainda tem que se construir muito para que esse tipo de debate avance? Tem eco, tem possibilidade de construção, e isso vai dependendo da tua relação, muitas vezes vai dependendo da sua relação pessoal com os outros deputados, parlamentares e líderes, entendeu? E o presidente da Câmara. Então, sendo muito pragmático aqui, as coisas funcionam na política com base na relação, no relacionamento. De maneira que quando você pede para eu fazer uma live, eu aceito. Quando você pede para alguém assinar
Opa, voltamos? Voltamos? Eu agora estou te ouvindo de novo. Voltamos. Eu estava dizendo Se constrói muito a relação com as pessoas, né? Exato, de maneira que quando você peça um apoiamento para certo projeto, para inclusão na pauta, para alguma outra coisa, as pessoas estejam disponíveis e dispostas a cooperar, a ajudar. Então tem essas pautas que você citou, que vão muito ao encontro da doutrina social da igreja. São pautas que têm eco, que têm aceitabilidade, né, têm aceitação, mas que dependem também de nós, de uma construção do relacionamento em que as pessoas vão criando confiança e vão se ajudando mutuamente a fazê-las prosperar. Agora eu estou nesse projeto de lei dos vínculos familiares, estou precisando da assinatura de mais um líder para ter o requerimento de urgência e ir direto para o plenário. Hoje eu falei com 2 para ver se algum ali aceita. E é isso também que a gente vai construindo com o passar do tempo na política, uma riqueza nos relacionamentos que permitem com que as suas pautas elas fluam de maneira mais rápida, com maior celeridade dentro da Câmara. Claro que isso sempre vem aliado à tua capacidade argumentativa de defesa das tuas pautas e dos teus projetos, né, e de convencimento do maior número possível de pessoas de diferentes correntes políticas. Mas também tem, então, que tô formulando na medida em que eu estou falando, né? Pensando na medida que eu estou falando. Acho que são 2 dimensões. Tem uma dimensão mais intelectual do argumento e da capacidade de convencimento, e tem uma questão mais prática de relacionamento que permite que o teu projeto, né, tenha um caminho mais fácil nas comissões, no plenário e para entrar em pauta. Perfeito. Bom, acho que a gente já está se aproximando do fim da nossa live. Queria pedir desculpas a todo mundo que está acompanhando por todos os problemas técnicos aqui. As coisas se enrolaram um pouco do meu lado, mas espero que não esteja prejudicando aí o encontro, a conversa. E queria ouvir um pouco... a gente, enfim, o tema central da nossa conversa é a presença do cristão na política. A gente passou por esse tema em vários momentos, mas em termos bem práticos, assim, eu queria que você me falasse, você já tocou nesse tema de alguma maneira, né? Mas eu queria que você falasse sobre como você vê o cenário geral hoje da presença do cristão na política. De alguma maneira eu acho que aumentou, pelo menos no discurso, aí na prática, mas no discurso, acho que aumentou nos últimos anos uma consciência no Brasil da necessidade dos cristãos se engajarem politicamente como cristãos, mas se isso tem acontecido da melhor maneira, não. E em termos práticos mesmo, quais conselhos você dá para aqueles cristãos que buscam para além de tudo aquilo que você já falou, mas quais conselhos você dá para aqueles cristãos que buscam se engajar politicamente, não necessariamente se candidatar, mas participar do debate público de uma maneira mais intensa, estar numa organização, como por exemplo é o caso hoje da Comunhão Popular, que não é um partido, não pretende ser um partido, mas é um movimento suprapartidário e que busca de alguma maneira, na medida das suas possibilidades, influenciar o debate público, apresentar candidaturas, aqueles cristãos que de alguma maneira querem se engajar politicamente. Quais seriam os conselhos práticos que você daria? Primeiro, qual é o seu diagnóstico hoje e qual o seu enfim, quais os seus conselhos para aqueles que querem se aventurar por esse caminho? Perfeito. Em primeiro lugar, eu concordo que houve um crescimento na consciência da necessidade do engajamento político do cristão e até da presença mais explícita do cristão na política. E isso é bom, é ótimo, é maravilhoso. É bom que haja essa consciência, que ela seja aprofundada e que ela se traduza também em representantes políticos comprometidos com os valores do evangelho, com uma vivência cristã. Então, isso, bacana. Agora, não tem nada de novo, cara. Tá tudo no livrinho. Tá tudo no livro. Deus veio ao mundo e deixou... Ele falou o que tinha que ser falado. Então, é o seguinte. Só existe um critério distintivo do cristão. Explicitado por Jesus. Né? Vede como eles se amam. Olha como eles se amam.
Nisso as pessoas reconhecerão que vocês são meus discípulos. Então, cara, não tem que inventar, Pedro. Não tem que inventar. Ser um cristão na política não é você, sei lá, ter certas pautas XYZ, ou você estar num partido, ou você... É você ser um testemunho de amor na política. E principalmente um amor entre os cristãos, porque era isso que chamava atenção. Esse é o sinal distintivo, né? Uma comunidade de pessoas que se amam, né? De amigos, de irmãos. Esse para mim é o maior desafio do cristão na política hoje. E isso se traduz também nos meus conselhos práticos. A política não pode, Pedro, ser um empreendimento pessoal. Senão, em primeiro lugar, para um cristão, ele está colocando a alma dele em risco. Porque se você achar que você vai para lá e que você não vai sofrer as tentações, que vai ser forte, vai ser fiel, etc e tal, o sistema hoje é uma máquina de moer carne, né? Uma máquina de moer vidas, o sistema. Então é preciso entrar na política cercando-se de pessoas que tenham os teus valores e que te amem, que sejam fraternas contigo e que sejam capazes de te corrigir, de estar perto de você, de te ajudar, né? Então, esse para mim é o primeiro conselho. E depois, né, eu não vejo tantos... talvez seja por falta de imaginação minha, mas os conselhos práticos para o cristão na política são os mesmos conselhos práticos da vida do cristão em qualquer outro tipo de atividade ou de vocação, né? Em termos de buscar viver uma vida na presença do Senhor, né? E buscar com que cada vez mais as nossas decisões e as nossas opções sejam determinadas pelo único fato que importa nessa vida, que é o fato da encarnação do Verbo. Todo o resto vai passar, todo o resto vai... é efêmero, né? A única coisa que realmente decisiva é que Deus se fez homem, pô. Deus se fez homem e ele armou sua tenda entre nós, né? Como é aquela tradução mais literal do Ângelus, né? Não é o Verbo se encarnou e habitou entre nós, não. O Verbo se encarnou e armou sua tenda entre nós, e está no meio de nós, e está conosco. E reconhecer essa presença e viver uma vida determinada por essa presença no final das contas, a única coisa que importa para qualquer vocação que você tenha, e na política também. Claro que a política vai ter suas idiosincrasias, né? Os seus desafios. A gente está vivendo um momento de polarização, está vivendo um momento em que as pessoas são muito movidas por uma raiva, por um ódio, por uma negação do outro, e isso se tornam desafios próprios do político hoje, né? Como conseguir sublimar isso sendo fiel ao mandamento de amar, né? E amar principalmente os seus inimigos. Cara, tá escrito, eu não me conformo. Se você ama os teus amigos, que recompensa vocês vão ter? Que recompensa você vai ter se amar teus amigos? Os pagãos também fazem isso. Então a missão do cristão na política é a missão do cristão no mundo, é amar seus inimigos, é amar aqueles que querem te destruir. Sim, é isso. Ah, mas aí é uma guerra assimétrica. Meu velho, a guerra vai ser sempre assimétrica. A guerra do bem contra o mal vai ser sempre assimétrica, porque os meios que estão disponíveis para o mal não estão disponíveis para o bem. Precisa ter consciência na graça, né, Henrique? Você tem que ter consciência da graça e depois tem que ter consciência do seguinte, que o reino de Cristo não é desse mundo. Ele também falou isso, né? Esse mundo aqui a gente tem que aliviar sim o sofrimento, nós temos que trabalhar pelos outros, a gente tem que... Nunca vai ter, eu gosto dessa palavra, nunca vai ter o paraíso aqui na Terra, mas a gente também não precisa deixar virar o inferno, né? A gente tem que trabalhar para que as coisas tenham, a dignidade humana seja respeitada, que as pessoas tenham, condições de vida, condições de tudo, mas com uma consciência final também de que o reino de Cristo não é nesse mundo, né? E esse movimento de cristianização do mundo e da política é sempre um movimento tensional e incompleto, né? E do qual nós somos instrumentos e não protagonistas, porque também tem um mistério tem o mistério da condução do Espírito Santo em tudo que a gente faz, né?
não sei, não me soa muito cristão você ter um plano de cristianização da sociedade, assim, sabe? Não, a gente precisa cristianizar o mundo e para isso nós temos que ter X e Y método político, né? Não é assim, esse não é o método de Cristo, né? O método de Cristo é transformar a vida dos homens, das pessoas, né? A glória de Deus não é o Brasil transformado, a glória de Deus é o homem vivo, né? Santo Irineu, é o homem, são as pessoas que se deixam com docilidade serem transformadas pela graça, né, e pelo Espírito que nos é enviado. Não sei se eu estou sendo muito viajando um pouco, mas isso nos traz também um certo realismo com um quê de ceticismo com relação à política. Olha o que eu estou falando, eu sou deputado, minha vocação é essa, minha vida é essa, mas aqueles que entram também depositando uma esperança na política que não convém a ela, inevitavelmente vão se frustrar e, pior do que isso, vão ideologizar o evangelho. Não, acho que você não viajou, não. Acho, na verdade, eu vejo uma consonância profunda, assim, nesse evento que se deu em BH no domingo, para o qual eu falei online. Eu falei que um dos problemas que eu falei era o risco do triunfalismo, e o outro risco que eu mencionei é o risco da perda do senso do sobrenatural, né? A coisa da internet aqui um pouco falhada, você me ouviu falando consciência da graça, eu dizia confiança na graça, né? Tá. Acho que é isso, né? Quer dizer, a crença nos meios humanos, né? De que a gente vai resolver tudo, de que a gente vai ser capaz. No final dos contos, isso indica uma espécie de desconfiança em Deus, né? Porque é a crença de que nós, com os nossos meios, da nossa maneira, é que vamos resolver os problemas, né? Ô Pedro, e não é assim, não. Um segundinho, um outro passo bonito do Padre Lebré, nesse mesmo livro que eu mencionei, ele dizia: o mais importante é a gente ter consciência de que é um Zé Ninguém a serviço de uma grande causa. Então essa tensão, né? Eu sou o portador de uma grande causa, eu tô levando adiante uma grande causa, mas eu sou um Zé Ninguém, no final das contas eu sou um coitado a serviço de uma grande causa. E uma outra frase que me veio à mente aqui, e eu preciso ir encerrando também, porque está tendo votação lá no plenário, tá? Voltou. Mas é a seguinte, é uma frase do Remy Brague, ele fala assim, eu não vou lembrar exatamente, tá? Mas é algo do tipo, a civilização cristã não foi construída por homens e mulheres que queriam construir uma civilização cristã, mas por homens e mulheres cuja única preocupação era levar até as últimas consequências o seu encontro com Cristo. Entendeu? Então tem um mistério aqui. Tem um mistério aqui que precisa ser venerado e respeitado. Perfeito. Bom, queria só agradecer enormemente mais uma vez. Queria, assim, não é puxação de saco não, mas é bonito te ouvir falar, Henrico. É bonito. Se percebe um afeto, um amor a Deus e ao próximo que é bom de ouvir, é bom de ouvir. E acho que a gente precisa cultivar isso em todos aqueles cristãos que se interessam pela política. Antes da convergência com pautas específicas e tal, e é natural, existe um pluralismo saudável entre os cristãos, você fala muito disso também, que eu sei. Alguns cristãos vão ter posição A ou B sobre o mesmo tema, e tudo bem, mas é importante que a gente tenha essa convergência no mais essencial, que é o amor a Deus e ao próximo, e pelo seu testemunho, que Deus te abençoe, e certamente estaremos juntos muitas outras vezes na caminhada. É isso, e mais uma vez, convido a todos aí para que acompanhem o trabalho da Comunhão Popular e boa votação. Obrigado, Pedro, pelo convite, obrigado pelo bate-papo e que Deus abençoe todas as nossas iniciativas, né? A Comunhão Popular, o trabalho de todos, e eu tenho certeza que a gente tem um caminho de proximidade, de troca de experiência e de unidade, né? Então, obrigado pela oportunidade e vamos nos falando. Um grande abraço a todos que nos acompanharam também. Perfeito. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigado. Grande abraço.